Saudações, amigos. Meu nome é André Luiz Junqueira, membro da Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário da OAB do Rio, e estamos aqui para mais uma cápsula de direito imobiliário. E para a escolha do tema de hoje foi alienação fiduciária e recuperação judicial. O tema que, infelizmente, ainda é mais importante, mais relevante nesse momento. A gente recebeu nos últimos dias, né, nas últimas semanas, um número gigantesco, né, de aumento de pedidos de recuperações judiciais, né, grandes empresas que a gente lamenta muito estejam passando por esse processo. E aí, mais importante ainda, a atuação da advocacia nessa matéria, né? E aí é um assunto correlato à área imobiliária, então aí a nossa comissão convidou a doutora Thalita Almeida, que é uma grande especialista na área, ela é advogada, mestre em direito empresarial, é sócia do Baixo Tigre Advogados, e aí a gente convidou e agradecemos, já começo agradecendo, Thalita, você ter aceito o nosso convite para aqui nessa cápsula, né, nesse pouco tempo que a gente tem, dispor, né, de algumas informações para aquele advogado que ainda não atuou numa recuperação judicial, ainda tem dúvidas até do que seria uma alienação fiduciária, mas ao mesmo tempo aquele que já milita, de repente, buscar aqui mais alguma informação que possa ser boa para a militância dele. E aí, nesse sentido, como a gente sempre faz aqui, só para deixar claro que esse é um canal oficial da Ordem, mas as opiniões que nós externamos aqui pertencem aos advogados, né? Não necessariamente isso vincula a instituição às nossas opiniões. Aqui o que a comissão faz, o que a OAB aqui permite, é um canal de debate, né? Um canal para mais informações para a nossa classe e, sem dúvida, para a sociedade, né? E que esse vídeo ficará disponível nas redes, tá? E agradeço muito novamente, Thalita, por estar aqui, né? Gastando um pouco do seu tempo, né? Investindo o seu tempo aqui. É um prazer. Todos os colegas, né? E vou ficar aqui também. Eu tenho de alguns questionamentos aqui, algumas dúvidas aqui que a gente já pensou como norte aqui do que seria, né? Nossa, bate-papo. De maiores dúvidas pessoal, mas eu te deixo à vontade também para discorrer, tá? E aí, te concedo a palavra, já com uma pergunta, claro, fica à vontade também para cumprimentar a todos, mas já te faço logo a pergunta. Tá bom. Que como que você falaria para o nosso público o que seria alienação fiduciária, né? Aquele advogado que pode ter pego isso na faculdade, né? Mas não chegou a atuar, mas ouve que isso é muito, muito comum. Falar primeiro sobre isso, para a gente inserir toda a classe aqui nessa nossa conversa. Muito obrigado e com a palavra, doutora Thalita. Obrigada, André. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço o convite. É um prazer dividir um pouco de conhecimento. Eu sou advogada, como você disse, consultora nas áreas de direito empresarial, contencioso civil e contratos empresariais. Já estou atuando há 12 anos com recuperação judicial e falência também, que me perdoa, deixa eu fechar aqui a janelinha. Atuando nessa área, e é uma área bastante instigante, porque a gente vê a jurisprudência atuando de uma forma bastante intensa, até por conta da nossa classe, da atuação dos advogados que estão defendendo essas recuperandas. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre alienação fiduciária, e para começar a falar sobre o que é alienação fiduciária, eu gosto de abrir sempre, até por conta das dúvidas que muitas vezes alguns alunos trazem em pós-graduação ou até na graduação. E a primeira coisa a se dizer é uma garantia real que vincula o pagamento de uma obrigação a um bem. Só que como é que a gente faz essa distinção? É importante fazer uma distinção. Você tem a garantia de direito real, você tem o direito real de garantia, e você tem o direito real em garantia. Então, como é que a gente começa fazendo essa distinção? O direito real de garantia é aquele em que o devedor que quer contrair alguma espécie de empréstimo ou de recurso, de capital de giro,
ele dá em garantia um bem, só que ele continua na propriedade deste bem. Mas ele deu esse bem em garantia para afiançar, usando essa palavra emprestada ali do direito fidejussório, o cumprimento daquela obrigação. Então, o que ele vai fazer? Ele atribui esse bem, responsabiliza esse bem pelo cumprimento, pelo adimplemento dessa obrigação. E aí, quais são as espécies de direito real de garantia? Acho que a gente conhece desde sempre: hipoteca, o penhor e a anticrédito. São as espécies mais conhecidas e aí conhecidas do nosso direito civil. E qual é a forma que você leva, que você efetiva essa garantia? Por meio da expropriação. Você tem que executar essa garantia e expropriar esse bem. Só que você tem também o direito real em garantia. No direito real em garantia, o que o credor faz? O que o devedor faz? Ele aliena em favor do credor, fiduciariamente, aquele bem, e ele dá o bem também em garantia a um contrato, pode ser de empréstimo, né, um contrato de mútuo, e qual é a diferença? Este bem passa à propriedade do credor fiduciário. E esse credor fiduciário, ele passa a ostentar uma espécie de posse sobre esse bem, mas é uma posse indireta, porque o devedor continua na posse direta do bem, só que ele passa a propriedade daquele credor fiduciário o bem. E aí, você tem, em favor desse credor fiduciário, uma propriedade resolúvel. E em relação ao devedor, uma propriedade que ele exerce em caráter suspensivo. Se ele paga, ele resolve aquele contrato e o bem se resolve em favor dele. E se ele não paga, e aí como é que você efetiva essa garantia? A propriedade se consolida em favor do credor. E aí está a grande diferença, porque você tem uma maior celeridade na utilização da alienação do direito real em garantia, para que esse credor se sinta, inclusive, mais seguro no momento de de efetivar essa garantia. E quais são as espécies que você tem de direito real em garantia? Aí sim, nós vamos ter a alienação fiduciária em garantia e a cessão fiduciária de direitos creditórios. É importante fazer essa distinção e falar do direito real nesse iníciozinho de apresentação, porque faz uma diferença até para quem está estudando para concurso e quer entender esses conceitos. Então, agora conceituando, o que é a alienação fiduciária? É um direito real em garantia que o devedor aliena em favor desse credor um bem, ele constitui um bem, colocando a propriedade desse bem em favor do credor, que exerce sobre esse bem uma posse indireta, e se a obrigação é adimplida, ou seja, se ele paga o valor que ele contratou, eventualmente com essa, pode ser, por exemplo, uma instituição financeira, ele consolida a propriedade em favor dele, devedor. E se ele não cumpre esse contrato, essa propriedade se consolida em favor do credor fiduciário. Na cessão fiduciária, porque eu estou separando aqui, né, a alienação fiduciária em garantia, a cessão fiduciária de um direito de crédito, que é, inclusive, assim, o ponto que a gente verifica mais desgastado e discutido que tem, né, na jurisprudência e na doutrina. A cessão fiduciária de direitos de um crédito, ela difere um pouco. Por quê? O devedor, ele vai ceder em favor do credor um determinado direito de crédito dele, representado por um título de crédito, por exemplo. Tá? A gente vai falar, eu acredito que essa conversa nos leve a falar um pouquinho sobre duplicata virtual, inclusive. O que vai acontecer? Quando ele cede esse direito de crédito em favor desse credor, numa operação que também pode ser de mútuo, para poder obter um capital de giro junto a uma instituição financeira, o credor fiduciário, ele passa a exercer sobre esse crédito um direito de posse direta, inclusive, e não somente indireta. Porque ele pode, por exemplo, cobrar diretamente daquele sacado devedor contra quem o título foi emitido. Então, isso faz uma diferença, porque nessa cessão fiduciária de direito de crédito, a gente está falando de uma cessão de um bem incorpóreo, fungível,
E aí tem bastante pano para manga para a gente poder continuar discutindo. Perfeito, acho que foi excelente introdução. E quando a gente fala, e você já explicou a alienação fiduciária, agora a gente ligando ao outro aspecto do nosso tema de hoje, a recuperação judicial, né? E aí deixa eu até compartilhar com você, eu me lembro que assim que foi publicada a Lei 11.101, eu nunca tinha atuado em falências, né? Tinha acabado de sair da faculdade, quer dizer, eu ainda estava na faculdade, 11.101. Ela é de que ano mesmo? Ela é de A lei de falência, 2005. 2005. Eu tinha acabado de sair da faculdade. Fevereiro, é. Tanto que eu me recordo que no exame de ordem, eu fiz empresarial, né, na segunda fase. Uau, é raro, né? É porque eu sempre gostei dessa área empresarial, tanto que a minha pós-graduação também é em direito empresarial. É, e aí eu tive uma sorte porque, se não me engano, na época não caiu a nova lei de falências, né? Porque quando eu fiz, ainda era a norma anterior. Você E a fez em que ano? 2004, a prova? a minha prova eu fiz foi em 2005, no iniciozinho. Ah, então ela ainda estava na Abacaxi, porque ela É, fez uma Abacaxi de 120 dias. então Então, acho que aí ela foi publicada em fevereiro e entrou em vigência em junho, alguma coisa assim. isso. E aí eles não pediram porque, lógico, eu tinha terminado a faculdade, se não me engano, era final de 2004. Fiz o exame de ordem um pouquinho depois e ganhei a Aham. carteira em 2005 mesmo, né? No segundo semestre. E aí, na leitura da 11.101, como que não é uma leitura fácil, né? Não, A lei. Né? Como o conteúdo é muito econômico, né? Assim, falando de forma maior, né? Tem muito conteúdo econômico, são coisas que, dependendo da sua faculdade, você não teve muito bem bagagem para isso, tem que se enfurnar, né? Devorar mais os livros, né? Participar de muitos eventos. E entender os institutos, as categorias jurídicas, né? assim, não é fácil. Então, até o que todos nós aprendemos na faculdade, né? Com base na lei anterior, a gente tinha alguma noção, mas chegou na 11.101, não era algo simples, não. Né? Eu não me sentia à vontade só lendo e com a bagagem que eu tinha de atuar naquela área. Né? E aí demandava assim, mais estudo, participar de mais eventos, cursos especializados. Né? A ESA ofereceu também, inclusive, né? Diversos locais. E por que eu estou falando isso? Quando a gente fala de alienação fiduciária e traz alguns dispositivos da 11.101, explica para a gente, quando o parágrafo 3º do artigo 49 fala sobre os bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, assim, o que seria isso? Como que você ligaria isso com a alienação fiduciária? Não sei Deixa eu se dar de novo. um presente de grego, né? Mas Não, tudo bem. explicar para o pessoal. Mas a sua pergunta é muito boa, porque essa especificação do que é bens de capital foi uma discussão bastante forte, inclusive no âmbito de processos de recuperação judicial. Voltando um pouquinho, se eu estou falando que a alienação fiduciária ela se constitui por um direito em que o bem passa à propriedade do credor, essa espécie de garantia ostenta uma certa proteção legal que combina com a constituição desse próprio direito. Porque se você passa o bem para a propriedade do credor, é difícil que você, no âmbito de uma recuperação judicial, atraia esse credor para dentro da recuperação judicial, como qualquer outro credor, quirografário, por exemplo, que não ostenta nenhuma espécie de garantia, ou um credor que ostente uma garantia real, como uma hipoteca, como um penhor, é diferente. E aí, eu acho que é importante falar um pouquinho do histórico. Como é que a alienação fiduciária veio para a nossa legislação? Ela foi ressuscitada, porque ela não é nova, né? Assim como muita coisa do nosso direito vem lá da Idade Média, dos romanos. A alienação fiduciária é um instituto bastante velho, mas ela veio para a nossa legislação, ela ingressou na nossa legislação com a lei que regula o mercado de capitais, a 4728 de 1965.
né? Então, ela ingressa no nosso sistema. O Caio Mário, quando está descrevendo, falando da alienação fiduciária, ele até fala que ele tentou colocar a alienação fiduciária como instituto de direito civil, não passou, e, ao mesmo tempo, sem que eles tivessem conversado, a alienação fiduciária ingressou na lei de mercado de capitais. E aí, na história da alienação fiduciária, se é que eu posso falar assim, você tem lá o decreto 911 de 69, que alterou o artigo 66B, que foi o artigo utilizado para o ingresso da alienação fiduciária na lei de mercado de capitais. Depois você teve a extensão dessa garantia para a constituição de garantia sobre bens imóveis com a edição da Lei 9.514 de 1997. É interessante porque essa lei permitiu, inclusive, que o credor dessa garantia fiduciária de um bem imóvel também fosse qualquer, não apenas instituições financeiras, mas também qualquer pessoa civil e jurídica, né? E você, na sequência do ano de 1997, você teve o Código Civil de 2002, que regulamentou as normas gerais de implementação dessa garantia, né, para dar um tratamento à propriedade fiduciária. E aí, em 2004, olha que interessante, André, um pouquinho antes, né, da edição da Lei de Falência, em 2004, você tem a Lei 10.931, do ano de 2004, que amplia o Instituto da Alienação Fiduciária, tá? Para estender essa espécie de garantia a todos os bens móveis e direitos, inclusive fungíveis no mercado financeiro. E aí a gente vai falar de bem fungível, significa que é aquele que não pode ser substituído, aliás, que pode ser substituído por outro semelhante, porque não há qualquer distinção, né? O infungível é aquele que você consegue individualizar, especificar. O fungível tem o bem fungível, ele está conceituado no artigo 85 do Código Civil, e o bem fungível não está caracterizado, mas você consegue fazer a comparação para poder entender é justamente o oposto. E aí você tem, com a edição dessa lei do ano 2004, que também trata da CCB, que é a Cédula de Crédito Bancário, nossa nota promissória que deu certo, né? Para quem conhece a história da Cédula de Crédito Bancário sabe do que eu estou falando. Você tem aí o surgimento da cessão fiduciária de direito de crédito. E aí é que vem, por que eu dei toda esta volta para poder dar essa resposta? Porque quando você me pergunta o que é bem de capital, obviamente, o que as recuperandas estavam fazendo no início? Elas estavam entendendo o seguinte, olha, bem de capital, se você olhar o final do parágrafo 3º do artigo 49, o legislador, ele diz assim, ele fala em bens de capital que têm que ser retidos e cuja retirada é proibida também da sede da recuperanda, porque eles são essenciais ao exercício da atividade. Então, o legislador, né, quando a recuperanda estava defendendo isso, ela diz o seguinte, olha, o legislador não escolhe palavras em vão. Então, bem de capital é o bem que corpóreo, que não se esvazia pela sua mera utilização. Quais são os exemplos, André? Máquina agrícola, carro para uma empresa que trabalha com transporte, o próprio imóvel, onde cedia, né, aquela recuperando, aquele devedor. Então, são exemplos aqui interessantes para a gente trazer do que seriam bens de capital. E o próprio STJ teve que cuidar de dizer o que seria bem de capital dentro da nossa, dentro da leitura, né, da legislação. Eu acho que eu tenho aqui, tem até alguns RESPs para poder dar de exemplo, que eu acho que é interessante para o advogado que estiver querendo explorar melhor esse instituto. Aí você tem o RESP 89679 do Rio Grande do Sul, você tem também, no âmbito do STJ, um recurso de conflito de competência 110.392 de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que trata de entender que o bem, o imóvel, seria a sede, que seria a sede onde aquela recuperanda exercia sua atividade, é considerado um bem de capital essencial que não pode ser retirado durante a recuperação judicial. Veículo para a empresa, que eu acabei de dar de exemplo, você também tem, no âmbito do STJ,
Me perdoa porque surgiu uma janela aqui no meu computador, eu tive que desligar. No âmbito do STJ, definir que o veículo utilizado por uma empresa de transporte também era um bem de capital essencial, e aí você tem essa decisão no âmbito do conflito de competência 146631, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, são alguns exemplos que eu acho que é importante. Então, respondendo a sua pergunta, né, sumarizando toda essa volta, o que é o bem de capital? É o bem corpóreo que não é esvaziado, que não é consumido durante a sua utilização. E aí, portanto, ele pode ser o quê? Restituído ao credor fiduciário depois de um determinado tempo. Que essa recuperanda está usando, porque se ela está em recuperação, portanto, está em crise financeira, definida na lei, né? É por isso que eu achei até interessante quando você lamentou, no início é lamentável, é triste você ver tantos empresários ingressando, né, com seus pedidos de recuperação judicial. Por quê? Porque a crise financeira é um pressuposto para que o empresário peça a sua recuperação judicial. Então, eles estão ali reconhecendo, né, confessando que estão passando por uma crise financeira. E aí, esse bem corpóreo, portanto, sumariza o que seria um bem de capital. Deixa eu fazer uma outra pergunta que tá ligada com essa também, porque a gente está falando de capitais essenciais, né? E você até citou que o imóvel pode ser um deles, né? Pode ser assim, um bem, né? Essencial para a atividade da empresa. E eu conseguiria incluir também bens como dinheiro, títulos de crédito, direitos creditórios ou recebíveis, também como bem de capital essencial? É boa a sua pergunta, porque ela também tem muita discussão e ela foi muito explorada também. Vamos fazer que nem os americanos. Answer first, explain later. Né? Então, primeiro, a sua resposta é não. Né? Eles não podem ser considerados bens de capital. Por quê? Porque, para começar, quando você está falando de dinheiro ou de direito creditório, você está falando de um bem fungível, né? De um bem fungível e muitas vezes até incorpóreo. Se você estiver falando de um título escritural, virtual, ele ainda é incorpóreo. Se ele for cartular, eu ainda posso, se eu for recuperando, arrumar uma forma de tentar fazer esse conceito se encaixar. Então, as recuperandas passaram a ter que enxergar exatamente nessa pergunta que você está me fazendo, um recurso para dizer que já que bem de capital é bem corpóreo, quando essa recuperando, quando este devedor, no âmbito de um contrato de empréstimo ou de mútuo, sempre com o objetivo de se capitalizar, né, de obter recursos para o exercício da sua atividade, ela constituía em garantia fiduciária a cessão de recebíveis, ela passou a dizer o seguinte: olha, a parte final do parágrafo 3º do artigo 49 está falando de bem de capital. O legislador falou, inclusive, que tem que reter aquele bem, que ele não pode ser retirado e que ele não pode, e que a sua venda seria proibida. Então, se esse bem é fungível e, portanto, escapa ao conceito, né, de bem de capital, portanto, eu quero incluir esse crédito na minha recuperação judicial, porque ele não está protegido. Então, foi, inclusive, uma forma de que as recuperantes utilizaram bastante para poder proteger essa espécie de contrato e fazer com que aquele crédito que estava garantido por uma cessão fiduciária de um direito creditório se submetesse à recuperação judicial, tá? E isso, por isso é a minha colocação de estudo, que, claro que quando a gente coloca essas informações é para incentivar realmente os colegas para ousarem estudar, né, até atuarem. Nunca atuei numa recuperação judicial, mas nós teremos uma demanda muito grande. Infelizmente, Sim. a gente já consegue sentir isso, mas os colegas não podem se aventurar nessa área sem estudar muito, né? Importante, Cada ato mal praticado, né, de repente algum pedido que é muito contrário à jurisprudência ou à doutrina que já está consolidada, pode ser uma verdadeira perda de tempo, né? Embora, claro, a gente sempre sabe que a advocacia, né, a advocacia é de insistir, insistir, insistir em teses, né? Mas tem algumas que, se você vai insistir numa tese, então que saiba que ela já está bem consolidada e se for
querer transpor esse muro, esse verdadeiro muro, tem que estudar, tem que trabalhar muito para isso. Perfeito. Nessa ainda, essa também está ligada, eu tenho pelo menos mais umas 4 perguntas para você, tá? Assim, a seção fiduciária de recebíveis, então, direitos creditórios, títulos de crédito, tem a mesma proteção conferida à alienação fiduciária na recuperação judicial? Sim. Se eu Ou seja, essa garantia, esse tipo de garantia, ela está excluída dos efeitos da recuperação judicial? Porque eu acho que esse é o pulo do gato, né? Esse é o pulo do gato. Né? Boa pergunta, excelente pergunta. O que acontece? Vamos lá, para poder, inclusive, dirimir, tá, essa defesa que as recuperandas estavam fazendo no bojo dos seus processos de recuperação judicial, porque é só importante fazer esse esclarecimento. O que uma recuperanda precisa? Ela quer renegociar o passivo dela para que ela consiga continuar exercendo a sua atividade, manter os empregos, a geração de riqueza, recolhimento de impostos, né, o enriquecimento dos seus stakeholders, porque quando você está falando de um empresário ou de uma sociedade empresária, enfim, você está falando que você movimenta o mercado de várias formas, porque você tem fornecedores, você tem clientes, você tem até um entorno, né? Se estiver falando de uma indústria instalada num local que não tem muita atividade, aquela indústria, muitas vezes, ela fomenta a riqueza ali naquele próprio local. Então, o que acontece? É de interesse da recuperanda colocar todos os créditos dos credores dentro da sua recuperação judicial para que ela possa renegociá-los. Então, quando a gente fala que um crédito, um contrato protegido por alienação fiduciária está excluído da recuperação judicial por determinação legal, parágrafo 3º do artigo 49, vira uma briga entre a recuperanda, o devedor, e o credor fiduciário, que o credor fiduciário quer continuar fora daquela recuperação judicial, para que tenha mantido as condições originalmente contratadas, né? E a recuperanda quer renegociar. Nesse caso aqui da seção fiduciária de direitos creditórios, desde 2013, o STJ reconheceu que, apesar de eu ter falado aqui agora há pouco, que a gente não pode considerar ele um bem de capital porque eles são fundíveis e muitas vezes incorpóreos, eles estão fora dos efeitos, eles não sofrem os efeitos da recuperação judicial. Eu tenho RESP para isso, que eu acho que é importante quando a gente fala de uma consolidação, de entendimento de algo que foi debatido no âmbito do STJ, é importante trazer essas informações, especialmente para quem está assistindo a gente. Eu vou citar, eu acho que o mais famoso, tanto que eu falei que é do ano de 2013, é de relatoria da ministra Maria Isabel Galotti, o RESP é 1.263.500 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, tá? E o entendimento consolidado ficou esse. Olha, a seção fiduciária de direito, a seção fiduciária de direito creditório, ela está excluída dos efeitos da recuperação judicial, assim como a alienação fiduciária, né? Dirimindo, então, essa grande dúvida. Mas, sempre tem um mais quando se trata de recuperação judicial. É muito difícil, inclusive, dar aula de recuperação judicial na graduação. É mais fácil, às vezes, na pós-graduação, que você já tem os colegas para poder debater e que estão atuando. Por que eu falei esse mais? Tem um entendimento também consolidado, tá, no STJ, no âmbito do STJ, que quando se fala de ato expropriatório ou de retirada de bens de uma empresa que está em recuperação judicial, o juízo de valor para definir isso será o da recuperação judicial. Por que isso? Porque ele reúne o conhecimento sobre o estado financeiro, patrimonial daquela sociedade empresária que está em dificuldade. Então, esse entendimento, ele parte da premissa de que não dá para dirimir esse tipo de questão de discussão apenas a partir do parágrafo 3º do artigo 49. Você também vai ter que olhar para o artigo 47, que vai falar da importância dessa sociedade empresária que gera empregos, riquezas, e aí ele vai falar da essencialidade de determinados bens. Olha a esperteza.
Ele vai falar da essencialidade e não se a gente vai estar tratando de bem de capital ou não. Bom, e aí quando você fala de essencialidade, e esse entendimento que eu estou falando está consolidado, posso dar também o RESP, está no conflito de competência de número 153.473 do Paraná, é um exemplo. Agora, eu posso dar também outros dois concretos e que são de casos extremamente publicizados, né, do conhecimento de todos, até porque mexe muito com o interesse de muitos. Eu sou uma leitora, sou apaixonada por livro, então acompanho de perto as recuperações judiciais da Saraiva e da Cultura. Eu posso invocar essas duas recuperações como um exemplo, porque ambas as recuperandas travaram operações de crédito com instituições financeiras em que elas cederam fiduciariamente recebíveis de cartão de crédito. Dou em garantia deste contrato, deste empréstimo, desse mútuo, né? Óbvio, eu não olhei este detalhe para ver qual era o instrumento, mas sempre firmado por uma instituição financeira. Então, ela deu em garantia os recebíveis. Recebível de quê? Recebível de recurso que ingressa no seu CAT quando o consumidor vai lá fazer uma compra de um produto. E aí ela cede, lembra que eu falei de cessão fiduciária de direito creditório? Ela cede para o credor fiduciário aquele direito creditório, e aí fica descrito, olha, as compras que forem feitas por cartão de crédito Visa, Master, as grandes bandeiras, né? Quando ela faz essa sessão de direito, ela tem um problema, porque normalmente, como é que elas faturam, especialmente a Cultura e a Saraiva? Quando você está falando de consumidor, é muito possível que a parte assim, expressiva das compras sejam feitas por meio de cartão de crédito. Então, quando elas ingressaram com o seu pedido de recuperação judicial, qual o problema? O faturamento delas já estava quase que todo comprometido e atrelado a essas garantias que foram cedidas, né, em favor dessas instituições financeiras. O que o juiz fez? O que o juiz fez? A gente está aqui falando de um bem fungível, incorpóreo, quer dizer, esquece bem de capital. Não adianta entrar por esta seara. Então, o juiz, ele exercendo o poder do juiz da recuperação, exercendo seu juízo de valor, juiz da recuperação judicial, ele vai lá verificar qual é a essencialidade. E aí, para não comprometer, aí ele diz, para não comprometer o quê? O cumprimento do plano e para não comprometer a própria sobrevivência daquela sociedade empresária. E aí, alguns doutrinadores, essa é uma posição não só da jurisprudência, mas também da doutrina, afirmam que o juiz, analisando a essencialidade desses créditos, desses bens fungíveis e incorpóreos, ele vai ver, olha, esses valores estão depositados devem ser depositados aqui numa conta vinculada ao processo de recuperação judicial. Depois eu vou verificar se o credor fiduciário vai poder ou não vai poder fazer o levantamento desses depósitos aqui na conta vinculada. E, por fim, ele vai ver se, por acaso, aquele bem é essencial ou não para a sociedade empresária que tem recuperação. Como é que ele faz isso? No processo da recuperação judicial da Saraiva e da Cultura, o juiz pediu que o administrador judicial aferisse primeiro pressupostos de constituição da garantia, para ver se a garantia estava bem constituída, se ela estava respeitando os ditames da lei, e depois qual era a essencialidade. E aí, num dos casos, a recuperanda precisava complementar o seu faturamento em 5 milhões de reais para dar conta das suas despesas do mês seguinte. No outro caso, a recuperanda precisava de 59 milhões para poder dar conta das suas despesas no mês seguinte. Então, como é que o juiz fez isso? Ele falou, olha, eu sei que isso aqui, esse bem foi cedido para você fiduciariamente, mas eu vou reter, porque eu entendo que é essencial uma parte, e vou liberar a diferença. E essa garantia vai ser reposta para você por meio da substituição de novos direitos creditórios. Aí, André, tem muito aluno que fala, poxa, mas e se não tiver novos direitos creditórios? Aí já é uma outra discussão, que não dá para a gente também dar conta de todas. Então, resumindo, o juiz vai verificar se é essencial ou não, apesar de eu ter dado a resposta dizendo
que esse tipo de garantia está fora da recuperação judicial também. Tá? Perfeito, doutora Thalita. A gente já estourou um pouquinho o tempo que a gente tinha programado. Eita! Eu vou acelerar um pouquinho, porque eu tenho mais algumas cascas de banana. Tá bom. Até agora você não está escorregando nenhuma delas, né? Mas tá bom. Tem que ser as perguntas assim, dessa forma, que eu acho que são as mais relevantes. Então, você está levantando o que é mais em relação à parte da legislação judiciária e aí a atuação imobiliária, né, do advogado que atua nessa parte imobiliária. Eu vou fazer uma pergunta que, na verdade, são duas, tá? Eu vou te dar ao mesmo tempo. E aí depois eu tenho só mais uma, tá? Antes de fechar. Okay. Então, no total são três, vou te jogar já duas de uma vez. Tá bom. Seguinte, para a constituição de garantia, é necessário eu levar registro, contrato de mútuo, concessão de direitos creditórios? Essa é uma pergunta. Isso aqui é pré-requisito. E também, nessa seção fiduciária de recebíveis, tem necessidade de identificar e individualizar a garantia como também requisito da constituição do contrato? Assim, como elas são muito próximas, estou jogando logo as duas de uma vez. Se você puder responder, assim, o mais curto possível, para a gente tentar incluir no tempo. Sei que isso é difícil para a gente, advogado, mas... Mas vamos lá. Não, é importante a gente fazer o seguinte, olha, no início das discussões, as câmaras especializadas de São Paulo, elas chegaram a fazer uma súmula dizendo que, para fins de constituição de uma garantia fiduciária, era pressuposto de constituição levar aquele contrato a registro, tá? Só que, em 2016, o STJ, depois que assim, muitas recuperadas e muitos devedores, inclusive, utilizaram esse argumento de que o contrato não tinha sido levado a registro para que ele tivesse sido regularmente constituído. O que o STJ fez? Ele separou quais são os tipos de contrato que precisam de determinado tipo de pressuposto. Então, agora, como a gente está mais rápido, não vou citar tanto julgado, mas na propriedade fiduciária de bem fungível, que está lá especificado na Lei de Mercado de Capitais, artigo 66b, você tem a constituição desse contrato na celebração dele. Não há uma necessidade de levar ele a registro. O registro que se menciona nessa lei é para valer contra terceiros. E aí, quando a Recuperando utiliza esse argumento, é importante só dizer o seguinte: terceiros são devedores da recuperanda, não são os credores dela que se interessam por esse contrato. Então, tem a publicização é para o terceiro que deve para a recuperanda. Então, se não é interesse dos credores, então não há por que ela desconstituir esse contrato no âmbito da recuperação judicial. Se eu estou falando de uma propriedade fiduciária de um bem imóvel, que vai regular a constituição desse contrato, que vai regular os pressupostos de constituição, vai ser a própria Lei 9.514, de 97, que eu falei lá no início, no artigo 23. Como é que você constitui uma garantia fiduciária sobre um bem imóvel? Você pega aquele contrato e leva para registrar no cartório de registro de imóveis, que é onde reside, né, o registro dos bens imóveis. Aí tem que ver o foro do local do imóvel. E se você está falando de uma propriedade fiduciária de bem infungível, aí sim você cai na regra geral do Código Civil. Necessidade de levar a registro, fazer individualização, e aí você tem que olhar os artigos de 1361 a 1368. Lembrando que o próprio Código Civil diz que, se você está falando de uma garantia específica, você tem que olhar a legislação específica que está ditando as regras e pressupostos de Constituição. Respondendo a segunda, estou tentando ir rápido. Como é que funciona a questão da individualização? A questão da individualização da garantia também se tornou uma discussão muito quente nos tribunais, eu posso dizer, posso chamar assim, porque também era utilizada pelo recuperando como um argumento de que o contrato não estava bem constituído. Por quê? Porque ele não especificava exatamente o título de crédito que foi dado em garantia. Nos casos, por exemplo, que eu dei de exemplo, Cultura e Saraiva, você tinha crédito futuro que foi dado em garantia. Olha que interessante. Como é que o STJ dirimiu a questão de ser necessário individualizar ou não? O credor, no momento que ele pega aquele empréstimo, aquele recurso, ele se aproveita do recurso, né? Então, ele assina um contrato, ele sabe que está aproveitando daquele recurso. E aí, ele constitui a garantia
Especialmente, aí eu acho que é importante falar de que contrato que eu estou falando da cédula de crédito bancário, da CCB, porque a Lei 10.931, ela permite que sejam constituídas garantias futuras nessa espécie de contrato. Então, o que o devedor faz? Ele dá em garantia créditos futuros, né, de recebimento, que são controlados por meio da emissão de títulos de crédito, que foi também criado pela STJ, chamada duplicata virtual. E essa duplicata virtual, como é que acontece? Ele dá em garantia, por exemplo, um contrato de fornecimento de produto para um determinado cliente. Vamos dizer assim. E aí, como é que acontece esse controle? Cada vez que o devedor emite uma duplicata, ele lança isso num sistema eletrônico que é controlado por ambas as partes, e essa duplicata eletrônica forma o que a gente chama de borderô eletrônico. Esse borderô eletrônico com essa lista de duplicatas é emitido para o sacado devedor, que paga dentro desta conta vinculada do contrato o que ele deve. E aí, quem é que está controlando essa conta vinculada? Normalmente é o credor fiduciário. Então, a STJ falou, não há dúvidas de que essa garantia foi especificada, individualizada na forma da lei, tem o borderô. Então, assim, você deu um crédito, você concedeu um crédito futuro, se aproveitou daquele recurso, não se esqueça disso, e ele foi constituído dessa forma, e aí a gente está falando de duplicata virtual. Eu acho que eu consegui Não, perfeito, perfeito. Você sumarizar. mesmo eu lhe apressando, né? Fazendo essa falta de cortesia de Não, chapuletar. imagina, eu falo muito também, advogado Não, não, gosta. mas isso é bom porque aí fica o conteúdo também muito útil. Última pergunta, e aí a gente já vai logo para as despedidas. Que momento que o credor fiduciário pode reclamar a restituição do seu bem em face do devedor na recuperação judicial? Tá, e aí, ok. O que está mais consolidado? O que acontece? Quando o devedor ele ingressa com seu pedido de recuperação judicial, na data do deferimento do processamento da recuperação judicial, o juiz ele vai conceder para a recuperanda na forma da lei o que a gente chama de stay period, que é a suspensão de todas as ações e execuções, que é o tempo que ele vai precisar de um respiro que a gente fala. Durante esse prazo do stay, que é de 180 dias, não se pode retirar bens de capital da sede daquele devedor, na forma, inclusive, da parte final do parágrafo 3º do artigo 49, certo? Então, qual é o entendimento majoritário? Terminou o prazo de 180 dias, o credor fiduciário pode pedir a restituição do seu bem para poder consolidar em favor dele a propriedade daquele bem, porque, muito possivelmente, o devedor não pagou, né? A gente está falando dessa hipótese. Acontece também bastante de que esse prazo, esse stay, ele é estendido diversas vezes, em diversas recuperações judiciais, era um prazo até improrrogável na forma da lei, mas ele é prorrogado, e há entendimentos de que, mesmo na extensão, o devedor, em recuperação judicial, pode continuar na posse daquele bem, utilizando ele. Ao final desse período, o bem é restituído. Até porque, e aí você pode olhar, vou dar até uma dica importante para os advogados, o STJ tem na página dele o que a gente chama de jurisprudência em teses, está separado até por área. Na área de direito empresarial, você tem lá 2 edições, eu acho que é de número 35 e 37, tá? Eu acho que são essas. Tratam só de recuperação judicial. E aí tem um entendimento, inclusive, que diz o seguinte, mesmo depois que termina o stay period, em que, em tese, as execuções individuais podem voltar a correr contra a recuperanda, mesmo assim o juiz da recuperação precisa ser consultado. Então, o caminho é sempre verificar junto ao juiz da recuperação para pedir a restituição, sempre ao final desse stay. Tá bom? Perfeito. Agradeço muito, doutora Thalita. Olha, foi muito produtivo. Tudo aquilo que eu tinha pensado de questionar, você respondeu brilhantemente. Obrigada. E ainda com uma linguagem também acessível, né? Acessível a nossos diversos colegas que estão atuando. Mas eu acho que até aqueles mais experientes certamente vão conseguir ver a utilidade aqui também desse nosso encontro, tá? Eu sou muito agradecido, tá? Em nome da Comissão de Direito Urbanístico Imobiliário, eu agradeço, né? Você ter assim, gasto realmente seu tempo aqui, É um né? prazer. O tema que a escolha do tema e a escolha
você, né, como profissional, para falar. Realmente foi pontual, foi realmente muito, muito boa, muito feliz da nossa comissão, Obrigada, André. e mostra a essencialidade que é a advocacia, É, ainda mais nesse momento de pandemia, né? é. Então, os advogados devem continuar atuando na medida do possível, em segurança, sem dúvida, mas devem continuar atuando, porque essa, infelizmente, é a nossa realidade de empresas quebrando por conta disso. Se tem motivo ou não, não é isso que a gente está entrando no mérito. A verdade é que vão precisar do nosso apoio para essa recuperação. Ver se consegue, tanto a parte da satisfação dos credores, certamente, Exatamente. né? Quanto possibilidade dela se recuperar, dela empregar, continuar empregando e tudo mais, né? A gente espera que, de alguma forma, essa cápsula, né? Essa cápsula seja uma semente. Eu tentei esticar um pouquinho. É, assim, o máximo possível que dê para esticar, eu acho que é bom, é útil para toda a classe, tá? Muito obrigado. Quer fazer as últimas palavras? Só quero agradecer o convite, foi um prazer estar aqui. Falar sobre esse instituto, falar de direito é um prazer e agradeço o espaço. Espero que os colegas gostem e estou à disposição. Tá bem? Certamente vamos lhe chamar mais vezes. Não há dúvida, Obrigada, a André. doutora Thalita já se sinta intimada já virtualmente desse convite. Eu termino também agradecendo a todos aqui que assistiram. Faço uma mini propaganda aqui do nosso canal, né? Sigam a Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário da OAB, a CDUD OAB-RJ, tanto no seu canal de YouTube, quanto Facebook, quanto Instagram, tá? Agradeço a todos e desejo a toda a advocacia um bom trabalho e que isso seja muito útil aqui para a nossa sociedade, para todos nós, e nossa democracia, né, aqui no nosso país. Certo? Um Obrigada, abraço André. virtual a todos. E para você, doutora Thalita.